Você já sentiu que precisa viver coisas grandiosas para sentir que está vivendo de verdade? Como se a sua vida estivesse passando e você não estivesse realmente vivendo ela? Seja bem-vindo ao Entre Surtos e Sonhos, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você me acompanha. E o episódio de hoje é para você que está com muita sede de viver coisas extraordinárias, você que de repente está com muita sede de, sei lá, viver viajando o mundo, ou está contando os dias aí, contando para sua próxima viagem, para sua próxima conquista, para sua próxima grande novidade. Ou para você que anda meio desanimado e está precisando ver mais beleza nos seus dias comuns. A primeira coisa que eu acho que vale contextualizar aqui é que a gente meio que já cresce sendo programado para buscar esses grandes momentos, né? Então, tem a formatura, tem o trabalho dos sonhos, tem o casamento, a viagem dos sonhos, as próximas férias, como se a vida só valesse a pena nesses grandes picos aí. E as redes sociais também, elas potencializam isso hoje, porque a gente tem acesso aí, em questão de segundos, à vida incrível, entre aspas, das pessoas. E é claro que é maravilhoso a gente ter esses momentos incríveis e grandiosos, mas o questionamento aqui é: e o intervalo entre esses momentos? E os outros momentos? O que sustenta a nossa caminhada aqui é o que acontece todos os dias, é o comum, é o ordinário. Só que a gente se acostuma a viver a rotina, a gente se acostuma a viver os dias esperando sempre aquele próximo uau, aquele próximo grande acontecimento. E enquanto isso está acontecendo, a vida e os dias estão passando. Falando da minha experiência pessoal, eu já vivi muito essa busca incessante por viver coisas incríveis para me sentir mais viva. Inclusive foi essa busca que me motivou a me tornar nômade, a explorar o mundo e me jogar em experiências intensas. Para quem não sabe, eu vivi quase 4 anos viajando e trabalhando. Eu tenho uma empresa de produção de conteúdo e trabalho remotamente. Daí, mais recentemente, eu passei 6 meses viajando pela Ásia. Quem me acompanha no Instagram pôde acompanhar um pouco do que eu vivi lá, um pouco do que eu consegui compartilhar, porque foi tudo muito intenso. Então, eu estive na Tailândia, no Vietnã, rapidamente na Malásia, no Japão e terminei a experiência na Índia, onde eu estudei yoga, filosofia e meditação. E assim, foi uma experiência muito linda, muito rica, muito expansiva, uma grande realização para mim. Eu vivi coisas que eu sonhei por muito tempo. Mas junto com isso também veio o cansaço, veio a minha mente inquieta, eu perdi muito a presença durante muito tempo. Eu estava ali tentando dar conta de tudo. Então, além de prestar serviço para os meus clientes de produção de conteúdo, né, nesse processo eu lancei um curso, uma mentoria de autoconhecimento. Eu tentei ter hábitos saudáveis ao longo desse processo. Eu tentei viver, né, as experiências, então desbravar os lugares, conhecer a cultura de fato, afinal é para isso que eu estava ali. E também tentei criar conteúdo sobre as viagens, né? Eu consegui fazer tudo isso? É claro que não. Sem contar todo o planejamento envolvido das viagens, né? Então, a cada novo lugar, a gente tem que saber como é que é a casa, como é que vai ser a rotina ali, o bairro, onde comprar comida, e aí já começar também a planejar os próximos passos. Então, para onde que a gente vai depois, o próximo destino, o voo, como que eu chego lá. E também tem os perrengues, né, de hospedagem que não é tão boa às vezes, voo cancelado, aqueles perrengues que quando você está de férias viajando, é até divertido e vira história para contar. Mas quando você vive viajando e tem que trabalhar no meio disso tudo, aquilo vira um grande peso. E é claro que eu sabia que ia ser uma experiência bem intensa, né? Foram quase 4 anos de estrada, mas nos últimos 2 anos eu estava viajando só pelo Brasil e viajando mais lento também, sem estar mudando de lugar a todo instante. Lá na Ásia, eu estava em outro continente, com 10 horas de diferença no fuso horário e conhecendo vários países num curto período de tempo. Então foi muito mais desafiador. E daí, quando eu estava lá na Ásia, acho que quase no terceiro mês de viagem, eu percebi que se eu continuasse tentando dar conta de tudo, eu não ia, de fato, curtir aquela viagem com presença. Eu ia perder o encanto genuíno, eu não ia conseguir apreciar de verdade aquela experiência, porque eu ia estar exausta e no automático. Então eu comecei a fazer algumas renúncias ali, assumindo para mim que eu não conseguiria dar conta de tudo. Então eu foquei em fazer o básico para que eu pudesse viver aquela experiência por inteiro.
E foi aí que me caiu uma ficha muito importante, que buscar o extraordinário o tempo todo tem um preço. E o pior é que pode virar uma grande armadilha. E que armadilha é essa? A armadilha de que o nosso cérebro, ele se adapta, ele se acostuma até mesmo com coisas que antes eram deslumbrantes pra gente. Então, nesse meu período viajando por lá, eu consumi conteúdos de outros viajantes que viveram por anos viajando, vivendo experiências incríveis. E eles contaram que com o tempo, após muitas viagens seguidas, tudo ia se tornando muito igual e aquela capacidade de se encantar ia se perdendo no caminho. E aí chega uma fase que as coisas começam a se tornar muito parecidas. Então, museus, paisagens bonitas, igrejas, são cenários diferentes, mas tudo a mesma coisa, não tem mais aquele uau, sabe? Isso se chama adaptação hedônica, segundo a psicologia positiva. Então, a gente começa a querer buscar mais e mais, e as expectativas vão ficando cada vez mais altas, e isso é um convite para frustração, porque esses picos de dopamina não se sustentam. Não foi bem isso que aconteceu comigo, eu não cheguei de fato a me acostumar com as paisagens e com os lugares. No meu caso, eu estava sobrecarregada mesmo, e por isso eu comecei a perder a presença. Mas eu comecei a refletir muito sobre isso, sobre essa busca constante por viver coisas extraordinárias. E aí eu me peguei pensando, cara, eu não quero ficar nessa busca constante a ponto de me acostumar com aquilo e não perceber aquilo de verdade, a ponto de não sentir aquilo de verdade. E se eu ficar apreciando só aquilo que é raro, que é grandioso, os dias comuns vão parecer cinza. E esses dias vão se escorrer pelos meus dedos, porque eu não vou estar inteira ali vivendo aqueles dias. E eles compõem a maior parte da nossa vida, esses dias comuns. E eu não tô falando aqui que a gente não deve querer viver grandes coisas, grandes momentos. Quem sou eu para falar isso? Até porque eu vivi o intercâmbio, eu viajei bastante pelo mundo, e tudo isso me transformou muito, me expandiu, me deu mais autoconfiança e muito mais. Mas o ponto aqui é, se essa busca vira uma protagonista na nossa vida, isso vira uma armadilha, porque a gente nunca vai estar inteiramente no agora. A gente vai estar sempre focando no próximo grande acontecimento. E eu quero sim apreciar uma paisagem paradisíaca numa praia da Tailândia, mas também quero apreciar a beleza de começar o dia regando as plantinhas, começar fazendo meu café, escutando uma música que me eleva. Inclusive, se a gente parar para pensar mesmo, o real extraordinário mora no ordinário. São esses momentos simples que constroem quem a gente é, que constroem a nossa vida. É a vida que a gente leva dia a dia. Então, é o cheiro do bolo de banana que se espalha pela casa num dia comum. É aquela conversa com um cafezinho com a sua mãe, sem pressa. É o carinho que você faz ou recebe do seu pet. É aquela luz dourada que entra pela janela no final do dia. É aquela risada gostosa e espontânea com quem a gente ama. Aquele banho quente no final de um dia cansativo. Ou aquele momento na rotina em que você para de repente ter um hobby, fazer alguma coisa que você gosta muito. Então a vida é feita disso. E quando a gente olha para trás, são esses momentos que dão saudade. Quem nunca olhou para o passado e pensou, nossa, que saudade daquela rotina, daquelas pessoas. Eu era feliz e não sabia. Então é muito comum a gente olhar para o passado com essa nostalgia, percebendo que aqueles momentos simples eram muito valiosos e únicos. O desafio é a gente conseguir perceber isso no agora, é a gente conseguir perceber isso enquanto esses momentos estão acontecendo e estando presente neles. E outra, eu acredito muito que se a gente não souber ver beleza nesses dias banais, existe um grande risco de que quando a gente viver esses momentos grandiosos, da gente viver aquilo de um jeito que não é tão genuíno e verdadeiro, sabe? Pode virar uma coisa mais do ego, assim, para poder se reafirmar ou provar algo para o mundo. Então, as viagens podem acabar se tornando só uma coleção de bandeirinhas de países que eu visitei para colocar na bio do Instagram, ou uma competição do passaporte mais carimbado. E é aquela coisa, se você não consegue apreciar, por exemplo, a natureza de um parque que tem na sua cidade, por que você vai apreciar de verdade o Central Park de Nova York, por exemplo? E aí tem uma frase do Ribeiro Couto que eu acho que vale muito aqui para esse tema, que diz: todas as viagens são lindas, até mesmo as que fizeres nas ruas do teu bairro. Tudo vai depender do teu estado de alma.
Tem um filme que se chama Dias Perfeitos que me tocou muito. E esse filme mostra a rotina de um homem comum, em uma rotina simples e repetitiva, como zelador de banheiros públicos em Tóquio. É um filme que pode parecer até um pouco parado, mas é proposital, porque mostra ele fazendo as mesmas coisas todos os dias. Mas o legal é que, mesmo tendo uma rotina tão banal, tão repetitiva, ele encontra beleza e presença nas coisas mais simples. Então, na luz que atravessa a janela, no som das folhas com o vento, nas músicas que ele escuta no carro dele, um toca-fitas antigo. Então, é um filme que fala muito sobre como a felicidade, muitas vezes, ela mora naquilo que a gente mais ignora. É um filme sobre a gente treinar o olhar para poder ver pequenos milagres naquilo que já é conhecido. E aqui vale um disclaimer, gente, que é claro que às vezes a rotina pode ser bem massacrante, ainda mais nesse mundo que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, em um sistema que a gente tem que doar a maior parte do nosso tempo, da nossa vida para o trabalho. E de acordo com o contexto da pessoa, do trabalho em que ela tem, do trânsito que ela pega para ir e voltar todos os dias, do chefe que ela tem, como que é a rotina ali, é claro que isso pode ser bem cruel e eu não tô aqui para romantizar esse tipo de rotina. Eu acho que se a sua rotina te adoece, você deve sim buscar todas as formas para poder mudar ela, traçar um plano sim para construir uma outra rotina, se for possível. Mas aqui eu falo com quem não tem uma rotina assim sofrida, mas é só uma rotina comum, porém você não consegue às vezes ver beleza nela e fica idealizando outras vidas, sabe? E eu tenho aprendido cada vez mais a ver beleza na rotina, sabe? Eu tenho descoberto de que a rotina nunca foi um problema para mim, na verdade. A rotina é maravilhosa porque nós precisamos da previsibilidade dos dias para se sentir seguros, para se sentir relaxados, para poder construir coisas, projetos, para a gente poder criar hábitos que vão nos elevar como pessoa. Então, a rotina ela tem muitos benefícios. O que sempre me atormentou foi a gente não quebrar a rotina. Eu acho que nós precisamos também quebrar a rotina. Nós precisamos do contraste, né? Caos e calmaria. Assim como esse podcast aqui, surtos e sonhos. Então, nós precisamos desse contraste, porque é dessa junção, dessa dualidade que a vida é feita. Então, embora eu acho que a gente não deva buscar uma vida romantizada, em que tudo é uau o tempo inteiro, só grandes acontecimentos, eu acho que a gente deve sim romantizar os nossos dias comuns, romantizar a nossa vida cotidiana, para que a gente possa ver mais beleza nela. Então, como que eu posso deixar minha rotina mais gostosa? Como que eu posso inserir mais vida na minha vida, sem ter que esperar só o final de semana para viver ela? E esses dias eu vi um vídeo da Denise Fraga falando que a gente precisa ter estratégia para poder encaixar a alegria no nosso cotidiano. Ela falou uma coisa muito interessante que foi que a gente usa toda a nossa estratégia, a nossa criatividade para soluções do trabalho, mas quando é sobre a nossa vida, a nossa rotina, a gente não inova, então a gente já chega em casa e se enfia nas telas, ao invés de buscar fazer uma coisa diferente. Então ela deu até um exemplo, por exemplo, quando você provoca ali a família para fazer, de repente, jogar um jogo de mímica, e aí tem aquela resistência inicial, porque não é uma coisa que o pessoal tá habituado, mas aí, de repente, quando o jogo começa, o pessoal começa a jogar a mímica, de repente até aquele tio mais rabugento que não queria jogar, tá ali brincando e se divertindo, e aqueles momentos é que marcam. Eu estive há pouco tempo agora em Belo Horizonte, a minha cidade natal, para visitar a família, e de longe, um dos momentos mais especiais que eu tive com eles foi numa quinta-feira comum em que a gente jogou o jogo Stop, que é aquele jogo de adivinhar, né, as coisas com uma letra. E foi muito legal. Meu avô jogou, a minha irmã com o meu cunhado, minha mãe e meu pai. E foi assim, um momento que marcou, que eu vou lembrar sempre e que sempre que eu for lá eu vou querer ter esses momentos, porque no fim das contas são eles que marcam. Então acho que é muito sobre a gente reaprender a inserir esses momentos de magia na rotina cotidiana, porque a gente aprendeu a reservar os momentos de prazer e de alegria só nos finais de semana, só quando tiver uma festa, mas a gente tem que fazer isso agora, porque a vida está acontecendo. E aí tem uma frase, tem um dado muito chocante que fala: se você vive só para os finais de semana, você só vive 104 dias ao longo de todo o ano e você deixa de viver 261 dias.
Isso é muito chocante, né, gente? Então fica o convite, o lembrete para você que está me ouvindo ou me vendo, para treinar o seu olhar, para poder valorizar mais os dias comuns, para que a gente não se torne meros colecionadores de grandes momentos, de grandes picos de dopamina e não chegue no fim da vida percebendo que a gente nunca esteve realmente inteiro nos pequenos momentos. Porque no fim das contas, são esses momentos simples, esses detalhes pequenos e repetidos é que contam a nossa história. E se você chegou até aqui, deixe seu comentário aí embaixo para a gente poder trocar mais sobre isso. Se você curtiu esse episódio, compartilha com uma amiga que também vai gostar. E não se esqueça de favoritar esse episódio ou deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. É isso e até semana que vem.